Tito, uma coisa impressionante nessa cena montada, nesse jogo ali montado, né? É um modelo presidencialista, como assume o Alexandre de Moraes na condução por exemplo, da pergunta, repergunta, e aí entrega a pergunta, né, feita por ele novamente, já tendenciosa, já dando resposta para Mauro Cid. Hoje teve uma situação exatamente igual com o Ganier, mas Mauro Cid ontem, que por 928 vezes disse não me lembro, não sei, enfim, Uhum. né? O Alexandre de Moraes entregava a pergunta distorcida, né? É ou não é? Você se lembra mesmo? Eu acho que vai ser difícil lembrar. Eu fico imaginando você, professor de direito, Tito. Tá difícil de lidar com isso aí, não tá não? É muito difícil. Eu vou dizer uma coisa para você, Pitoli. Se nós instruíssemos aqui no estado do Paraná uma investigação dessa forma, e eu entregasse a investigação que foi feita pela Polícia Federal, e eu fizesse uma investigação similar contra qualquer pessoa, e isso chegasse no Poder Judiciário, olha, com certeza o juiz remeteria de volta à delegacia e iria, inclusive, pedir providência para apurar os fatos. E eu seria chamado pela corregedoria para explicar como que eu fiz tanta bagunça. Por que que esse inquérito está tumultuado? Por que que eu, por exemplo, que sou vítima, eu mesmo estou instruindo o inquérito policial? Por que que eu não estou levando em consideração um foro privilegiado? Então, a forma com que Alexandre de Moraes conduz demonstra o que? A sua intenção inequívoca de condenar. E o que isso significa? Se significa parcialidade. E a base de um poder judiciário é a imparcialidade. É alguém que está equidistante das provas. O termo é esse, juridicamente, equidistante. Ou seja, você analisa as provas de uma distância e o faz sem ter interesse na causa, porque um juiz não pode ter interesse na causa, nem direto, nem indireto. Ele vai julgar de acordo com o direito. E agora eu pergunto a vocês: o nosso ministro Alexandre de Moraes está conduzindo dessa forma? Ele não tem interesse na causa? Ele demonstra que ele é imparcial? Não. Por isso, eu digo a vocês: Jair Messias Bolsonaro já está condenado, porque ele já decidiu, e ele vai punir, e ele vai buscar as provas que não existem, vai produzir essas provas para buscar a condenação de Jair Messias Bolsonaro. E o pior, eu tenho a certeza absoluta, e cada vez mais eu tenho essa certeza, Pitoli, que o nosso ex-presidente vai ser preso, vai ter a liberdade suprimida ilegalmente pelo Supremo Tribunal Federal. E isso me transparece assistindo esses depoimentos, ouvindo essas testemunhas, a forma com que ele conduz. Eu nunca vi um juiz de direito, porque o ministro é um juiz, conduzir interrogatórios dessa forma. Isso não existe. Numa comarca de primeiro grau, o juiz sempre tem uma forma comedida de agir, o juiz não tem interesse na causa, o juiz apura o fato deixando ao Ministério Público, que é o titular da ação penal pública, que leve adiante a investigação. Ali não. Ele faz às vezes da polícia, ele faz às vezes do Ministério Público, ele faz às vezes de um juiz inquisidor, ele é a vítima e ele já decidiu pela punição. Então, escrevam o que eu vou dizer. Ele vai condenar a uma pena extremamente exacerbada Jair Messias Bolsonaro. Isso é vingança. E isso é um interesse do sistema, de impedir a eleição de Jair Messias Bolsonaro a presidente da República, porque ninguém tira este mandato dele se ele participar de forma legítima num pleito eleitoral em igualdade de condições. Ou você acha que o Lula teria capacidade de conseguir um eleitorado similar ao de Jair Messias Bolsonaro? É lógico que não. Nós temos hoje o pior presidente da história e ele seria expurgado pelas urnas, porque não tem urna eletrônica que possa mudar uma diferença tão grande de votos como seria num pleito eleitoral em igualdade de condições por Jair Messias Bolsonaro. Mas, infelizmente, o que eu sinto como delegado de polícia, acostumado a investigações, acostumado a lidar com juízes, com promotores, é que o ministro se mostra parcial e que o ministro vai condenar e que aquilo tudo, Pitoli, é um grande teatro. É um teatro
cujo resultado, cuja peça final já está pronta.